Olá, oitavo ano. Bom, hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo. Iremos abordar o módulo 5, que abrange o sistema digestório do corpo humano. Bom, então vamos falar então o que é o sistema digestório, né? O sistema digestório ele é responsável por transformar os alimentos em substâncias, em nutrientes em que o corpo ele pode absorver e assim fornecer energia ao corpo e manter também, né, alguns sistemas regulares do nosso corpo. Então, depois que a gente se alimenta, né, e eu vou explicar o processo melhor, né, vai ocorrer, então, a absorção daqueles nutrientes, né, pelo nosso próprio corpo. Então, a parede do nosso corpo, começando lá pelo estômago, começa a absorver esse nutriente, tá? As células, assim, serão nutridas, né, e vão continuar tendo a sua função. Então, aquela parte que não for utilizada, por quê? Porque quando a gente se alimenta, né, uma parte daquele alimento é absorvida, aquela parte que contém vitaminas, né, sais minerais, aquela parte que possui nutrientes, né, verdadeiramente, ele vai ser absorvido. A outra parte, né, é dividida em partes, né? A outra parte vai para o tecido adiposo, né, dando então a gordura para o nosso corpo. Então, quando a gente come uma substância que tem muito teor, né, calórico, né, apenas uma parte vai ser absorvida pelo nosso corpo, aquela parte que tem muitos nutrientes, e a outra parte, né, vai ser levada para os tecidos, né, formando então um tecido adiposo, que vocês sabem que contém gordura. E uma outra parte, a menor delas, aquilo que não serve nem para o tecido adiposo e nem como nutriente, né, vai sair então na forma de fezes, tá? Eu vou explicar melhor isso. Bom, aqui a gente vê então o nosso sistema digestório, né? Ainda não vou me aprofundar nessa parte para a gente conhecer melhor cada órgão, né? Para depois eu explicar finalmente como ocorre, né, o caminho do nutriente pelo corpo. Bom, então olha só, o sistema digestório é dividido por duas partes. A gente chama de digestão química e a digestão mecânica. Quando a gente se alimenta, né, a gente inicia o processo de digestão mecânica, tá? Então, um sistema digestório ele começa com a digestão mecânica para daí partir para a digestão química. Bom, a digestão mecânica começa aqui, olha, na mastigação. Então, quando a gente coloca um alimento na boca, né, e nossos dentes fazem a trituração, né, principalmente os molares e os pré-molares fazem a trituração, né, a gente está fazendo o primeiro processo, que é a digestão mecânica. Então, observe, quando eu falo do sistema digestório, ele inicia pela boca e termina no ânus, tá? Então, a mastigação é o primeiro processo, né? E é uma digestão mecânica, porque não envolve componentes químicos, né? E envolve uma pressão mecânica que o nosso dente faz sobre o alimento, tá? Depois da mastigação, a mastigação, né, ocorre a deglutição, tá? Tá mais para cá, esse desenho aqui não mostra. Mostra para cá. A deglutição. A deglutição é aquele movimento, que a gente faz com a língua. E quando a gente envia aquele alimento triturado, né, com o auxílio da língua, a gente envia para a faringe, né, que é um tubo que ele tem uma função peristáltica, ou seja, ele tem musculatura e ele se mexe, né, através da força do alimento, ele vai expandindo e diminuindo, tá? Então, vamos de novo. Eu começo com a mastigação, depois eu começo com a deglutição e lá no final da digestão, né, eu volto a ter digestão mecânica. Então, mastigação, deglutição começa na boca, tá? É uma digestão mecânica, é nosso primeiro processo do sistema digestório. Daí em diante vai vir, né, uma digestão química, para depois voltar uma digestão mecânica. Então, a digestão mecânica, ela volta lá no final, aqui não tem um desenho para mostrar, mas acredito que eu vou conseguir na internet e posto aqui, tá? O final da digestão mecânica, que é na defecação, né? Não fique com vergonha, né? Quem não passa por esse processo. Bom, então o processo de defecação é o processo final, né? E é quando ocorre a eliminação das fezes, né? O que são
essas fezes? São resultado do processo digestório, né? Então, aquele bolo de fezes que a gente vai ver, que vai passar por vários nomes até chegar a esse nome de fezes, né? São restos de alimentos, né? Que não vai ter função de absorção de nutrientes, não vai ter função de tecido adiposo, né? Então é o resto do resto que ele fica maçudo, né? Ele se une, a gente vai ver melhor isso, e sai então no ânus através de fezes, né? Que a gente chama de defecação, tá? Bom, depois da digestão mecânica, a gente então finalmente tem digestão química, que ela é um pouco maior, não se preocupem, que eu vou ver se eu consigo algumas imagens que expliquem melhor, tá? Mas acompanhem comigo quem tem livro. Bom, a digestão química, então, tem esse nome porque ele envolve substâncias químicas, né? Na mecânica não tem substância química, é justamente um processo mecânico que o corpo faz, né? Para triturar ou eliminar, né? Aqueles nutrientes, tá? Já na digestão química não, eu envolvo, né? Partes químicas, né? Por isso que dá esse nome de digestão química. Bom, a digestão química, então, começa na insalivação, que é quando a saliva ela vai ajudar lá no sistema de trituração, né? Que a gente viu. E ela, além de ajudar a triturar esse alimento, ela vai lubrificar, né, esse alimento e vai diluir esse alimento. Então, por exemplo, se eu não tivesse saliva, né, eu mastigasse um alimento e engolisse, provavelmente eu sentiria uma dor no meu esôfago, né, e iria começar lá na faringe, né, aquela dor, né, por quê? Porque não teria um meio líquido, né, diluindo aquele alimento, né, seria uma coisa dolorida. Então, a insalivação, ela faz isso, tá? Ela lubrifica o alimento, tá? E ela, com essa lubrificação, ela facilita, então, a deglutição, ou seja, quando eu engulo. Então, a gente já viu que o primeiro processo é a insalivação. A saliva, galera, ela é ácida, tá? A gente diz que ela é uma enzima, né? Então, ela possui enzimas nela, na sua composição, né? Essa enzima é chamada de amilase salivar, tá? Que permite, então, que a saliva ela seja ácida. Ter uma saliva ácida, né, é bom, né? Por quê? Porque eu vou inibir, então, que algumas bactérias, né, alguns micro-organismos entrem pela minha boca. É claro que tem algumas que conseguem passar, né, facilmente, mas tem outras que não. Então, a saliva também ela serve como um protetor da boca, tá? Então, se eu não tivesse, provavelmente eu teria vários tipos de doenças causadas por bactérias. Bom, além disso, né, o que eu preciso saber da saliva? A saliva, ela então permite, né, a transformação desse alimento em bolo alimentar, tá? Então, retornando, a digestão química, ela começa na insalivação. Você já sabe o que é. Depois disso, a gente passa para, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha, deixa eu consigo, né? Foi. Bom, a saliva, ela passa agora por quimificação, tá? O que é quimificação? Deixa eu botar agora isso aqui para cá. Deixa eu botar aqui. Bom, a quimificação, né, nada mais é aquela formação do bolo alimentar. Lembra que a boca a gente estruturou o alimento, através da saliva a gente envolveu aquele alimento, né, tornando-se um bolo alimentar, e esse bolo alimentar, ele vai passar, né, por todo o organismo, né, até chegar então lá no estômago, tá? Eu vou mostrar melhor uma imagem, tá? Então, esse processo de pegar esse bolo alimentar que tá lá na boca, né, fazer ele passar pela faringe, aquele caminho todo, tá? A faringe tá aqui, tá? Aquele caminho todo até chegar ao estômago, né? Isso, então, a gente chama de quimificação, tá? Então, olha só, o bolo alimentar, ele pode ficar 4 horas... Ih, perdi a canetinha. 4 horas... Ih, foi. 4 horas, né? Dentro do estômago,
tá? Então, quando você acaba de comer, né, aí passa-se um tempo muito grande e você tá deitado ou sentado, alguém deita na sua barriga e fala, nossa, que isso tá fazendo um barulho estranho, né? É porque aquele bolo alimentar ainda tá no seu estômago, né? Ainda tá se misturando com o suco gástrico. Então, olha, dentro do estômago, não sei por que a canetinha desaparece. Dentro do estômago, a gente tem o suco gástrico, tá? Então, aqui dentro do estômago tem o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é bem ácido, ele é muito ácido, né? Justamente para dissolver aquele bolo alimentar. Então, quando, por exemplo, né, tem gente que tem refluxo, né? Porque a pessoa tem um problema aqui, olha. E aquele suco gástrico, quando se mistura com o bolo alimentar, né, uma parte dele consegue voltar, né? A gente vai ver que a gente tem um mecanismo aqui, não sei porquê, um mecanismo aqui em cima, né, que ele abre e fecha para quando a gente engole alguma coisa. Então, a pessoa que tem esse refluxo tem um probleminha aqui em cima, né? Então, isso aqui consegue voltar, tá? E quando a gente sente então azia, por exemplo, a gente tem isso mostra que a gente tem... Deixa eu pegar aqui outro slide. Então, quando a pessoa tem... Deixa eu apagar isso aqui. Quando a pessoa sofre com azia, né? Ela tem um problema... Opa! Aqui, olha. Não sei por que não tá indo. Então, ela tem um problema aqui, tá? E, além disso, né, aqui, ó, esse desenho aqui, ele mostra, então, a parede, tá, de um estômago. Então, a pessoa tem um problema, por ter uma alimentação ruim, né, à base de muita gordura, né, então, quando chega a comida aqui no suco gástrico, né, essa parede aqui do estômago, ela começa a ficar prejudicada a partir depois de um tempo, tá? E quando ela fica prejudicada, né, a gente sente aquele ácido, é porque o suco gástrico que fica aqui dentro, ele começa, não sei por que não tá indo. Deixa eu pegar aqui. Melhorou. Então, aqui, ó, nessa região aqui, né, na parede, o suco gástrico ele começa, né, a encostar mais nessa parede, porque a parede fica fina, né? E por isso que a gente sente aquela queimação, tá? Devido, então, à presença do suco gástrico. Bom, dando continuidade, então, deixa eu tirar isso aqui, né? Vamos continuar, então, falando da quimificação. Então, aquele bolo alimentar que a gente tá falando, né? Ele vai agora ter outro nome. Ele vai receber o nome de quimo, tá? O quimo é um bolo alimentar, tá? Esse aqui, ó. É um bolo alimentar, só que agora com outro nome, porque ele se misturou ao suco gástrico, tá? Bom, além disso, né, o nosso estômago, ele tem uma coisa chamada de piloro, né, ou esfíncter muscular. Eu prefiro falar piloro que é mais fácil. Esse piloro, ele é como se fosse uma portinha, né? Ele é bem fininho, né? Ele é como se fosse uma portinha que aos poucos o químio ele vai ser liberado para o intestino delgado. Deixa eu mostrar aqui de novo, tá? Bom, aqui, olha, esfíncter, tá? Ou piloro, tá? Ele é como se fosse uma portinha, que é o que liga, tá? O nosso estômago ao intestino delgado. O intestino delgado, galera, é isso aqui, tá? Aqui é o intestino grosso, que é onde vai sair as fezes, tá? E o intestino delgado é essa parte aqui. Então, o que liga o estômago ao intestino delgado, a gente não vê na imagem, mas por trás, né? É o piloro, tá? Aqui, ó, é o piloro. Ele liga, então, o estômago ao intestino delgado. Agora, a gente tem, então, um outro processo chamado de quilificação, tá? A quilificação é o maior processo, né? Então, a gente viu que o bolo alimentar, ele virou quimo, quando se misturou com o suco gástrico, né, lá no estômago, passou para o intestino delgado e agora esse quimo, né, ele vai receber outros tipos de suco, tá? Ele vai receber, então, o suco, ó, entérico,
né, que é produzido pelo próprio intestino, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, tá? Então, a gente vai ver que existem glândulas que auxiliam no processo digestório, tá? Então, ó, o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino, não precisa de um outro órgão, e o pancreático, que é produzido lá pelo pâncreas, que é uma glândula, né, anexa ao sistema digestório, a gente vai ver, tá? E depois disso tudo, né, depois que esse quimo é passado por esses sucos, né, ele vai ser então lançado no intestino, né? E a partir daí entra em ação então uma outra glândula, né, que vai ser o nosso fígado, tá? Então, o fígado, ele vai lá na bile, né, no fígado, ele também vai auxiliar a digestão química, que é a quilificação. Aí o quimo, ele recebe um outro nomezinho. Depois que ele passa por todas essas glândulas, né, ele vai receber o nome de quilo, né? Não sei porque eu não estou conseguindo pegar aqui. Deixa eu ver aqui uma cor. Então, não tá. Ah, tem. Tá. Ele vai receber então o nome de quilo, tá? Então, resumindo, bom, eu vou botar aqui os nomes, tá? Opa. Eu tenho, então, um bolo alimentar. Vou botar só bolo. Aí, esse bolo lá com a ação, né? Lá no nosso estômago, né? Com a ação do suco gástrico, ele vira quimo. Depois que esse quimo tá pronto, ele passa para o intestino delgado, ele encontra outros tipos de suco, né? Vários tipos de suco, né? E ele recebe um outro nome, que agora é o quilo. Nossa, ficou péssimo, né? É que tem esse negocinho atrapalhando. Quilo. Então, é mais ou menos aqui que a gente tem que saber, tá? Bolo, quimo, quilo. Bom, agora a gente vai falar, então, dos órgãos do sistema digestório. A gente já sabe mais ou menos do processo, depois eu explico melhor, tá? Eu vou utilizar essa imagem aqui para explicar melhor como é que se dá o caminho, tá? Mas aí eu não vou me adentrar muito, porque eu já falei, tá? Mas agora a gente vai falar dos órgãos do sistema digestório. Bom, a boca, né? Já falei um pouco da boca, né? A boca, então, faz a digestão química e mecânica, tá? Então, nosso sistema digestório começa na boca, tá? Que é onde o alimento, ele faz... Aqui, ó. Ele faz digestão química e mecânica, tá? Começando pela mecânica, com a trituração do alimento, depois passa para a química, que é quando aquele alimento é banhado, então, por nossa saliva, que possui enzimas salivares, né? Para depois levar para a faringe. Bom, e depois temos a faringe, tá? A faringe é um órgão, é um canal. Deixa eu pegar de novo aqui a canetinha chata, tá? É um canal que faz a ligação estômago com boca, tá? Como se fosse um cano, tá? Eu também expliquei que ele se contrai e ele relaxa, a gente faz, que ele fala que a gente faz movimentos peristálticos, tá? Então, é um canal. Dentro da faringe, lembra que eu falei para vocês que na faringe a gente tem um mecanismo que parece não posso explicar, uma portinha, né? A gente chama esse orifíciozinho, né, essa portinha, de epiglote. Essa epiglote, galera, ela impede, então, que o alimento ele vá para as vias respiratórias, né? Que ele se perca naquele caminho ali e vá para um outro lugar, né? Como as vias respiratórias. Então, por exemplo, eu consigo comer e respirar porque a epiglote abre e fecha, tá? E aí o meu corpo ele consegue separar o que é alimento e o que é ar, né? O oxigênio passando. Bom, depois disso a gente tem o esôfago. Então, antes lá de a gente encontrar o estômago, a gente fala logo de cara do estômago, né? Porque são os principais. Mas a gente tem também o esôfago. Ele vai unir, então, a faringe ao estômago, tá? Ele é um órgão pequenininho, né? E a principal função dele só é levar o alimento ao estômago, tá? Através do movimento peristáltico. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês o que é esse movimento peristáltico que eu tanto falo. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, olha só. O movimento peristáltico, isso aqui, ó, é o bolo alimentar. Então, ó, minha boca triturou o alimento, tá? Ele passou, então, ó, pela minha faringe,
tá? Aqui na faringe tem a epiglote, que vai abrir e se fechar, tá? E a faringe, galera, é isso aqui, ó. É justamente isso aqui. Então, ó, graças à minha saliva, né, eu consigo também empurrar o alimento pela faringe. Então, aqui é o movimento peristáltico, ó. Uma parte relaxa, a outra se contrai. Aí uma parte relaxa, a outra se contrai. Uma parte relaxa, a outra se contrai. E por aí os alimentos vão descendo, tá? Então, eles não descem de cara, né? Então, por isso que é importante triturar bem o alimento, fazer uma mastigação muito boa e não comer correndo, justamente por isso, tá? Deixa eu pegar aqui. Justamente por isso, porque a faringe, então, ela precisa que o alimento esteja bem triturado, porque o canal dela é muito pequeno. E quem não consegue triturar tão bem, acaba se engasgando, tá? Então, eu preciso triturar bem e também com o auxílio da água, dependendo do alimento, né? Eu preciso fazer gestão de água, porque a saliva só não dá conta. Bom, vamos voltar então para o livro. E a gente parou, tá, agora vamos para o estômago. Então, o estômago, vocês já sabem um pouco, né? Ele tem um potencial ácido devido ao suco gástrico, né? Aqui, então, no estômago, eu tenho aqui, ó. No estômago, então, eu tenho uma digestão mecânica, tá? Então, o estômago, com a presença do suco gástrico, mistura aquele alimento, né? Transformando em quimo, vocês também já sabem. E para enviar, então, o intestino delgado, tá? Intestino delgado, cadê? Aqui, ó, intestino delgado, você já sabe também como é que é o intestino delgado, né? Não preciso nem voltar para essa foto. Tem aqui, deixa eu pegar a canetinha, tá? Então, o nosso intestino delgado, ele parece um monte de minhoquinha, né? Mas é o nosso intestino, né? É super importante e é o local onde vai ocorrer, então, a terceira digestão química, tá? A gente viu que a primeira digestão química ocorre aqui na boca, com as glândulas salivares, a segunda foi no estômago e na terceira, então, é nosso intestino delgado. Bom, o intestino delgado, então, ele começa a absorver os nutrientes, tá? Então, essa parede, né, ela é toda revestida de microvilosidades intestinais, né, que vai aumentar, ou seja, ajudar a absorção desse nutriente. Bom, no interior do intestino, então, a gente tem glândulas que vão secretar o suco, né? Eu acabei já falando um pouco, não vou me entrar de novo no nome dos sucos. Essas glândulas, então, ela vai ajudar na absorção de nutrientes. Então, eu tive uma absorção de nutrientes aqui, a canetinha é um porre, né? No estômago. Agora eu tenho uma absorção de nutrientes aqui no intestino delgado, depois eu vou ter outra absorção no intestino grosso. Então, olha só, os intestinos, eles têm partes, né, que a gente dá nomes a essas partes. O nosso intestino delgado é dividido em 3, duodeno, jejuno e íleo, tá? Então, a primeira parte do nosso intestino delgado, que fica aqui, ó, a setinha tá dando para cá, mas não é bem aqui não, tá? É aqui atrás, tá? A gente chama de duodeno. O duodeno, galera, é onde são secretadas, então, a substância produzida lá no fígado e no pâncreas, tá? A gente vai falar um pouco do fígado, do pâncreas, o que eles têm a ver com o sistema digestório, tá? Mas é importante saber que é onde são secretadas, né? São lançadas as substâncias que vêm do fígado e do pâncreas. Bom, falando rapidinho então do fígado, né? O fígado, ele é responsável pela produção da bile, né? Que a gente chama até de bile, né? Do fígado. Então, essa bile, né, apesar de ser um pouco menosprezada por algumas pessoas, ela é muito importante, porque a bile que vai armazenar, né, e vai emulsificar, né, ou seja, passar as gorduras. Essas gorduras, né, produzidas pela bile, né, são transformadas em pequenas gorduras, pequenas gotas de mistura de gorduras que vão se misturar com a água e formar uma emulsão. O que é emulsão? Né? Um pesadão, né, que vai fazer com que facilitar que as enzimas, né, junto com o fígado, atuem então sobre os sucos. Bom, depois disso, a gente tem o jejuno e o íleo. Tá? O jejuno, então, é a segunda parte e o íleo é a parte final. É difícil a gente... Deixa eu apagar isso aqui tudo. É difícil, então, a gente identificar aonde fica o jejuno e aonde fica o íleo, tá? Importante a gente saber que o jejuno que começa a outra absorção dos nutrientes, tá? Então,
lá no jejum, a absorção é feita, né, nas regiões que tem microvilosidade. Que microvilosidade? É como se fosse um tecido cheio de... como fosse sabe um livro, olhando de ladinho assim, aquelas camadinhas de cada folha? Então, a microvilosidade é o tecido cheio de camadinha, tá? Cheio de microvilosidades. Bom, essa microvilosidade é importante porque vai aumentar a absorção que a gente viu, né? De contato. Lembra que eu falei para vocês que o quimo, quando vai para o intestino delgado, ele vira quilo? Pois é, agora ele virou quilo, tá? Então, quando eu tenho a parte de quilo, eu tenho uma maior absorção, né, daqueles nutrientes. Bom, agora vamos falar então um pouco do ilho. O ilho, ele é um pouco móvel, né? E é ele que permite, então, que os alimentos vá para, então, no nosso próximo caminho, que é o intestino grosso. Então, olha só, a gente já absorveu tudo que tinha que absorver, tá? Agora, no intestino grosso, né, a gente absorve sim também. Só que a gente absorve mais águas e sais minerais, tá? E aquele resto de alimento, né, que sobrou, que é aquilo que o corpo não consegue mais absorver, ele chegou no seu limite, né? Eles vão se acumular tudo no intestino grosso, né? E eles vão compactar, né? E vão virar as fezes e vão ser eliminados lá pelo ânus. Então, o intestino grosso, ele agora vai absorver toda a água, né? Todos os sais minerais. Por quê? Porque agora o que sobrar vai virar fezes, a fezes não vai precisar então desse líquido mesmo, né? Então eu preciso então absorver, tá? Lá no ânus, galera, a gente tem uma parte que a gente chama de esfíncter anal. Esse esfíncter, ele é o que a gente faz com que as fezes saiam. Deixa eu mostrar aqui a foto. Não tem foto de esfíncter. Tá, mas aqui, tá? Eu tenho o esfíncter. É como se fosse aquela portinha, tá? Que a gente encontra aqui. Eles estão, por exemplo, você tá com muita vontade de ir no banheiro, na rua, e não tem lugar para você ir no banheiro. Então, você segura, né? Tá com vontade de fazer aquelas fezes, né? Você segura. Aí, do nada, aquela vontade vai embora. Por quê? Porque o esfíncter, né? Ele fechou. Você, né? Por se segurar tanto, fechou. Então, aquelas fezes que estavam aqui, ó, ela volta pro reto, tá? Ah, mas aí ela não vai voltar? Não, vai chegar uma hora que ela vai ter que sair. Por quê? Porque quando você se alimenta de novo e todo aquele processo corre de novo, quando chegar aqui, vai ter já um pouco de fezes esperando, né? O que vai vir não pode... Deixa eu pegar outra cor. O que vai vir, galera, vai chegar aqui. Então, não vai ter espaço para os dois, né? Então, vai sair aquelas fezes que você tanto segurou, né? Não vai ter mais jeito para poder dar o quê? Dar espaço para aquela nova fezes que foi formada, tá? Mas o esfíncter, ele faz justamente isso. Ele segura, ele fecha. Quando ele se fecha, né? Você não consegue fazer as fezes. Você meio que segura pelo menos por um tempo. Depois, meu amigo, não tem como, né? Bom, vamos voltar lá pro livro. Agora vamos falar então das glândulas anexas, né? Falei de pâncreas, fígado, mas o que tem a pâncreas e o fígado a ver com tudo isso, tá? Depois eu volto para aqui e daí a gente pode explicar um pouquinho melhor o caminho, tá? Bom, eu vou falar um pouco qual é a história do pâncreas, né? Aqui nesse meio, e vou falar qual é a função do pâncreas em outros meios, tá? Porque o pâncreas, né? Ele não só produz o suco pancreático, que vai ser jogado lá na cavidade intestinal. Ele produz também, né, outros hormônios que são super importantes para a regulação do corpo, que é o glucagon e insulina, tá? Então, o pâncreas, ele regula aquela insulina do corpo. A gente tem problema no pâncreas, não consegue produzir essa insulina e tem que, né, fazer uso de insulina artificial, que é injetada no corpo, tá? Porque o pâncreas que ele é responsável, tá? Além disso, ele também regula a glicose que tem no sangue. Mas em relação ao sistema, né, digestório, ele vai produzir o suco pancreático que vai ser lançado na cavidade intestinal, como eu falei. Bom, já o fígado, ele vai armazenar nutrientes e vai transformar as substâncias tóxicas do corpo, né, em substância que não faz mal ao organismo. Então, quando, por exemplo, você faz uso de cerveja, a gente fala que ataca o fígado. Por quê? Porque é uma substância tóxica ao corpo, né? Se é tóxica, passa pelo fígado, tá? E aí o fígado tem que transformar aquilo ali
de algo que não faça mal para a saúde. Então, quando a pessoa toma muito em excesso, o fígado não dá conta, porque ele não é uma máquina, né? Ele é um órgão. Então, ele não dá conta e aí a pessoa cria vários problemas de saúde devido ao uso excessivo de bebida alcoólica. Bom, além disso, ele vai produzir a bile, como eu falei, né? A bile tem uma cor esverdeada que vai ajudar na digestão de lipídio. Lipídio é gordura, lembra? Então, ele vai produzir a bile. Então, para vocês dar uma lida melhor nessa parte aqui, para não ficar muito grande, mas a principal eu já acabei falando. Bom, e agora a gente tem as glândulas, né, anexas, que são as salivares, né, paratóides, submaxilares e sublinguais. Bom, vamos falar então das salivares. As salivares, então, acontecem na boca, né, aqui, ó. Aqui não mostra, deixa eu ver se tem aqui nessa foto que mostra. Aqui mostra. A glândula salivar, ela fica aqui embaixo da boca, né? O nome já diz o que ela produz. Isso mesmo, ela produz a saliva, né? Que eu não vou me adentrar, né? Porque a gente já falou, né? Mas a saliva, então, o que precisa saber é que na saliva tem a amilase salivar, né? Que vai transformar o amido, né? E o glicogênio em maltose. Então, quando a gente come o pão que tem muito amido, né? Aquele amido é transformado em maltose, para que o corpo consiga, então, absorver melhor, tá? Agora a gente tem, então, a glândula parótida, que fica aqui perto da região da orelha. Nossa, essa canetinha aqui só deu na calça. Que fica aqui, ó, na região da orelha, tá? Essa glândula, então, ela é responsável pela cerca de 30% da saliva secretada. Então, ela ajuda a glândula a salivar, tá? E ela é rica em amilase e glicoproteína, a nível de curiosidade, tá? Em seguida, a gente tem a glândula submaxilar, que fica abaixo da maxila, né? Eu falei que não tinha, mas tem aqui, né? Ela produz aproximadamente 60% da saliva. Então, perceba que todas elas juntas, né, vão produzir, então, saliva, que é super importante, por isso que a gente tem várias glândulas produzindo saliva, porque se uma falhar, de novo a canetinha me deixou na mão, se uma falhar, de novo, caramba, agora vai, então, vai nada, tá, se uma falhar, né, eu tenho ainda outra a produzir, mesmo que grande, em pouca quantidade, mas eu ainda tenho, tá, e a gente tem, né, por último, a glândula sublinguais, que ela vai produzir aproximadamente 10% da saliva, tá? Então, você vê que cada um, né, produz uma porcentagem, né? E ela pode conter até 20 ductos excretores, né? Ou seja, elas vão se abrir, esses ductos se abrem, né? E ficam abaixo da língua. Bom, depois você dá uma lida melhor, né? Eu preciso que vocês leiam toda essa extensão, tá? Vamos lá para o meu slide improvisado, né? Para explicar melhor. Deixa eu apagar isso aqui, tudo, para a gente fazer, então, o caminho, tá? Aqui, então, é intestino grosso, né? Só botei para vocês verem como que é, né? Porque aqui não mostra muito bem, tá? Aqui é o reto, né? Onde as fezes vão sair, né? Eu falei que a gente tem, né, uma glândulazinha aqui que segura as fezes, ela fica nessa região, tá? Então, as fezes ficam armazenadas aqui, não por muito tempo, falei também, né? Aqui a parede do estômago, já falei. Aqui o intestino delgado, já falei. E aqui a faringe, já falei. Bom, olha só. Vamos lá para o nosso sistema digestório. Então, a boca começa, então, com, né, a digestão química e mecânica. Depois que o alimento é triturado pela boca, né, com a ajuda da saliva, ela passa principalmente pela faringe, né? A gente tem, além da faringe, a gente tem a laringe, a gente tem faringe, a gente tem o esôfago, enfim, vamos adentrar os principais. Então, boca, passou pela faringe, que é esse cano aqui, chegou aqui, ó, a parte do esôfago, tá? Onde vai acontecer maior contração e é onde liga até o estômago. Aqui por trás do fígado, então, tem uma ligação, que a gente não consegue ver. A gente tem um estômago. No estômago, então, é absorvido nutriente e esse bolo alimentar virou quimo, porque teve contato com o suco gástrico. Então, do estômago foi para o intestino delgado. Agora, no intestino delgado virou o nome quilo, né? Porque se misturou a outros sucos,
tá? E aqui ocorre a absorção de nutrientes ainda pela parede, né? Todos esses nutrientes que estão sendo absorvidos aqui vão passar para a corrente sanguínea, né? E vão ser levados até as células, né? E depois do intestino delgado, vai para o intestino grosso, aonde eu não tenho mais que absorver nutrientes tanto, né? Agora eu absorvo, né, líquido, então eu absorvo aquela água que está ali, né? E aquilo que sobra, aquela massa que sobrou, que não serve para nada, vai virar as fezes e vai passar pelo reto e sair no ânus. Tá? Então, esse é o resumão do sistema digestório, né? Vamos voltar para o livro. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, entrar em contato comigo sem problema algum. E eu vou passar esse exercício para ser feito e me entregue, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre a respeito do sistema digestório, que é o módulo 5, entrar em contato comigo e me enviar o conteúdo por e-mail, ok? Um beijo e até breve.